contas públicas, o governo aposta no aumento da arrecadação, na renegociação de dívidas e medidas pontuais para conter o rombo orçamentário. E por esse motivo a gente vai conversar com o economista Jason Vieira. Jason, bom dia para você. Bom, a gente tem o orçamento aí de 2026, um tema polêmico. O governo tem sido sempre criticado pelo aumento de gastos públicos. Está difícil fechar essa conta para o ano que vem? Continua difícil e deve continuar difícil pelos próximos anos, porque o governo, sempre que ele busca alguma solução, ele busca via arrecadação e nunca via redução dos gastos. Esse é um grande problema. O governo tem se demonstrado muito resistente a fazer qualquer coisa no sentido de se buscar uma equidade melhor do tamanho do Estado. Ou seja, tem aumentado o Estado cada vez mais, tem aumentado programas em que as pessoas dependem do Estado e, com isso, obviamente, você cria uma série de problemas, entre eles o Banco Central já deixou isso muito claro, tem uma enorme dificuldade em fazer um corte de juros, porque tem a parte fiscal ela é muito significativa e, com isso, efetivamente, há uma dificuldade de se promover um ciclo consistente de corte de juros. Jason, bom dia. E a gente sabe que agora, praticamente há um ano das eleições, economizar é muito difícil mesmo, imaginar que vai haver uma reversão aí de 360 graus, portanto. Então, nós temos aí benefícios como Vale Luz, Vale Gás, se falou agora nessa semana até ônibus de graça em todo o Brasil. Também outras iniciativas aí, a questão do acabar com a escala 6x1, sem que o governo ofereça nada para o empresário. O empresário vai bancar a nova escala, portanto. Então, e a tentativa, claro, do populismo a cada momento sendo colocado, faltando um ano para a eleição. Ou seja, não dá para imaginar que a gente vai ter um cenário aí azul no curto prazo mesmo, né? Não, a expectativa sempre é de piora, porque se nós observarmos, o governo recentemente ele só conseguiu fechar as contas porque desde o começo deste mandato, eles já tiraram do que seria considerado a conta fiscal mais de 90 bilhões de reais. Aí fica fácil fazer, em tese, economia com isso. Mas o gasto continua. Aí daqui a pouco vem os militares dizendo que também não dos militares, foram membros do partido do governo dizendo que querem tirar os gastos militares do cálculo fiscal. Daí são mais 30 bilhões. Ou seja, numa história dessa, vai indo, você tira a maioria das coisas dos gastos, só que, na verdade, é a grande pegada. O gasto continua, ele continua a existir. Você tirá-lo da conta, você só está melhorando na sua imagem o que seria o seu superávit ou déficit em relação à questão fiscal. E no ano de eleição, o governo demonstrou, nós estamos aí já há um ano, literalmente, da eleição, o governo demonstrando que não tem nenhuma intenção em reduzir esses programas, obviamente, a expectativa de que a questão fiscal só piore para o próximo ano. Jason, participam conosco também Cristiano Vilela e o Felipe Monteiro. Felipe, sua pergunta. Oi, Jason, bom dia. Prazer estar com você aqui no Jornal da Manhã. Jason, minha pergunta vai no seguinte sentido, né? Há um pouco na minha opinião, de hipocrisia, né, em grande parte dos economistas em geral e das pessoas que criticam o gasto público, em olhar para o gasto público ali em geral e não entender que 90% do gasto é vinculado, né? Ou seja, quando a gente fala que o governo, de certa forma, tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que gastar menos, a gente esquece que grande parte do valor do orçamento o governo não pode mexer, né? Quando eu falo grande parte, mais de 90%, né? Mais de 50% o Brasil, em geral, gasta por folha de salário do servidor público, que tá posto, 25% saúde, 15% educação, ou seja, sobra menos de 10% para o Estado diminuir, né, segundo esses economistas e os críticos geral do orçamento, para poder chegar no déficit fiscal. Então você vê a alternativa de tentar chegar no equilíbrio fiscal, você mudar essa lógica de verbas vinculantes? A questão não é nem a questão de hipocrisia do mercado, a questão é um pouco mais severa e séria do que isso. Também não podemos nos levar a um pensamento mais raso. A questão é que os gastos públicos carecem de métrica. Nós temos entes federais, estatais, que o gasto com folha
o gasto com o tamanho do que se gasta com esses entes é absurdamente elevado, com baixíssima métrica de mensuração de eficiência. É considerado muito pouco eficiente o Estado brasileiro em diversos aspectos, exatamente por esse tamanho considerado paquidérmico. Nós temos uma série de entes, como, por exemplo, só um exemplo, o próprio judiciário, que é o mais caro do mundo, e nós temos outros exemplos do que são mais caros do mundo e que não trazem a eficiência necessária que nós gostaríamos. Obviamente, todos gostaríamos que o Estado fosse inchado de professores, de médicos, de policiais, de forças de segurança, de tudo que fosse, que pudesse trazer um retorno à sociedade, mas nós sabemos que uma parcela mais do que significativa é feito para sustentar uma máquina administrativa que tem um peso enorme para o brasileiro. Ou seja, o brasileiro paga entre os mais caros do mundo diversos entes estatais para sustentar isso, e não há nenhuma métrica de melhora de eficiência. E toda vez que se fala de métricas, mensurações de eficiência disso tudo, existe uma crítica enorme, todo mundo não quer por motivos óbvios. Se você tem 10 pessoas para fazer o trabalho de uma pessoa, isso é baixíssima produtividade, e com essa baixíssima produtividade ninguém quer que mexa naquilo, porque afinal todo mundo está ali com o seu quinhão muito bem remunerado e não quer que seja mexido. Jason Vieira, agora a pergunta do Cristiano Vilela. Jason, bom dia, satisfação ter você aqui novamente no Jovem Pan. Jason, a gente pode perceber ao longo desses menos de 3 anos do atual governo do presidente Lula que Fernando Haddad, enquanto ministro da Fazenda, num primeiro momento, ele até se posicionou como sendo uma pessoa que dialogava melhor com o mercado, acabava sendo ali talvez o algodão entre os cristais, no sentido de fazer com que um posicionamento ou outro mais arraigado por parte do presidente Lula, vamos assim dizer, um posicionamento mais, esses discursos bélicos do presidente acabassem sendo, não caindo de uma forma tão ácida em relação ao mercado de uma forma geral. Eu percebo que, especialmente ao longo desse ano, o ministro Haddad ele deixou um pouco de ter essa postura. Talvez ele tenha deixado de fazer esse elo, esse papel que é próprio do ministro da Fazenda, que é o de dialogar com os atores do mercado. Qual que é a percepção que o mercado tem nesse sentido? O ministro Haddad, de fato, abandonou ou deixou de lado essa função que vinha conduzindo relativamente bem ao longo do início desse mandato? Bom, vamos colocar de maneira mais simples. Não tem plano econômico, Brasil. Ou seja, o que se imagina agora é que simplesmente o ministro Haddad ele é o interlocutor do governo na busca de recursos para fazer os programas que o governo quer, que são todos programas de curto prazo. Nós não temos mais programas de longo prazo, macroeconômicos, que deem um objetivo para a economia brasileira, que tragam perspectivas para a economia brasileira. É só programas de curto prazo que muitas vezes têm impacto e expectativas eleitorais, e que esses programas de curto prazo demandam maior arrecadação de impostos e não efetivamente redução de gastos, uma reforma administrativa ou algo que traga um movimento positivo ao governo. Bom, a gente conversou com o economista Jason Vieira. Obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui ao Jornal da Manhã. Tenha um bom domingo. Obrigado, até a próxima.